Rogativa e cooperação. Emmanuel. Rogamos a assistência e o poder de Deus em nosso benefício. Entretanto, é forçoso lembrar que Deus, igualmente, espera por nosso apoio e cooperação. Deus é a sabedoria infinita, guardas a inteligência capaz de discernir. Deus é paz. Consegues, em qualquer situação, colaborar claramente na edificação da concórdia. Deus é amor. Pode ser, em todas as circunstâncias, uma parcela de bondade. Deus é a luz da vida. Seja qual seja o lance do caminho, conservas a prerrogativa de acender a chama da esperança. Em Deus, todas as doenças se extinguem. Em ti, a possibilidade de socorrer aos enfermos. Em Deus, a força de sustentar a todos. Em ti, os recursos de amparar alguns ou de ajudar em favor de alguém. Em Deus, a alegria perfeita. Em ti, o privilégio de sorrir encorajando os outros. Em Deus, a tolerância. Em ti, o perdão. Deus é a providência da humanidade. Onde estiveres, pode ser, se o desejas, a bênção e o apoio na família ou no grupo de trabalho a que pertences. Deus pode tudo. Cada criatura pode algo. Sempre que nos dirijamos a Deus pedindo auxílio e sempre solicitamos de Deus o auxílio máximo, não nos esqueçamos, pelo menos, do mínimo de bem que todos nós podemos fazer. Bom dia. Estou arrumando a tela. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos iniciando mais um domingo de transmissões. Então, eu vou compartilhar a tela dos recados. Pronto. Então, sejam todos bem-vindos. Bom dia para todos vocês que já chegaram. Cada um de vocês que colocou o seu bom dia nos comentários. Sejam todos bem-vindos. Então, para a gente poder iniciar, eu vou dar alguns recados, alguns avisos. Então, o atendimento fraterno, ele está sendo feito por telefone. Então, para você ser atendido, basta que envie o seu nome e o telefone para o e-mail contato@ceedivinomestre.org. Então, assim que for possível, um atendente vai entrar em contato com você. Também a campanha Acolha uma Família, onde está sendo arrecadado alimentos não perecíveis, e é pedido principalmente leite, fraldas e itens de higiene pessoal. Então, quem puder estar ajudando com essas doações, basta estar levando para o endereço, que é a Rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, na Obra Social Célio Lemos, na segunda, na quarta ou na sexta, das 9 ao meio-dia. Quem não puder estar levando, manda um WhatsApp para a Iris, que é o 981630807. E então, vocês combinam com a Iris de como que essa doação pode estar sendo feita. Então, para nós iniciarmos, eu vou convidar já, o Francisco. Bom dia, Francisco. Bom dia, Paulo. Sejam bem-vindos. Bom dia, Carol. Bom dia, Francisco. Então, para a gente poder iniciar, um dos dois faz a prece, depois no final o outro faz. Quem quer começar? Francisco, você está sem som. É porque ele não quer fazer a prece. A gente tem uma... Só por causa disso, Francisco, tu terá que fazer a prece. Podemos fazer, mas a sua voz é mais bonita para isso. Vamos lá. Então,
nesse momento que a gente possa parar um pouco, né, a nossa vida nesse momento, concentrar na nossa essência, concentrar na nossa ligação com o plano espiritual, aos nossos mentores, aos mentores da casa, que nos intui a esse trabalho tão bonito que é divulgar a doutrina espírita, que possamos pedir a nosso também Mestre Jesus, que dê toda a base, né, mediante os seus prepostos conhecidos, para que possamos ser intuídos, inspirados, a falar palavras confortadoras, acolhedoras, que de uma certa forma alcance o máximo possível de pessoas e que elas tenham na sua alma a recepção com a coisa mais bela e bonita, que é esse conforto de Deus e de Jesus em suas almas. Que possamos ser o instrumento desta divulgação, desta palavra, que de nós não saia nada de forma orgulhosa, vaidosa, que possamos ser, no mínimo, filhos de Deus, nesse momento, abrindo nossos corações, nossas mentes, nossos estudos que fizemos, para que as pessoas, junto conosco, possamos passar um passeio junto a esse tema tão bonito que é o Evangelho no Lar, colocado de forma mais simples, mais desmistificado, mais tranquilo na alma e na casa das pessoas. Que Deus sempre possa estar conosco, agora e sempre. Assim seja. Amém. Bom, então para a gente poder iniciar, né, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, o Evangelho no Lar. E eu gostaria, né, de dizer que cada um de nós aqui tenha o seu conhecimento a respeito desse tema. Nós três fazemos Evangelho no Lar. Eu imagino que o Paulo faz desde a barriga. Com certeza, né, Paulo? É uma brincadeira, mas a gente acaba conhecendo um pouco a família, né? A gente acha que já está um pouco íntimo. Eu nasci espírita, né? Mas eu até brinco que eu acho que até antes, né? Porque quando a gente ainda não encarnou, mas estamos prestes a encarnar, nós já estamos ali com os nossos pais, com toda a família, para poder ter essa interação energética e tudo mais. Então acho que eu já estava lá. Sem dúvida, tenho certeza também. Como eu digo, né? É a minha certeza. Agora, para os outros poderem ter certeza absoluta, é de cada um, né? Então, nenhum de nós aqui... Oi? Isso que é legal, né, Carol? Você falou que cada um tem sua visão, pode ser parecida, pode ter umas diferenças, mas é isso que agrega. Então, é justamente isso que eu quero dizer, que nenhum de nós está aqui como detentor da verdade, né? Nós vamos trazer o que nós temos de conhecimento e de experiência até o dado momento. E ninguém precisa concordar 100% com a gente, porque ninguém aqui é isso e pronto, acabou. Mas a gente vai procurar fazer o nosso melhor, cada um trazer o seu conhecimento e a sua experiência. Então vamos começar com o Paulo, falando, né, quem você é, se apresentando. Então, eu sou o Paulo, eu frequento o Divino Mestre. Na verdade, eu nasci nesse centro, não necessariamente fisicamente nesse centro, mas meus pais se conheceram no Centro Espírita Divino Mestre. E eu migrei para outros centros um tempo, mas sempre também frequentando o Divino. Mas depois eu voltei a ser mais ativo no Divino de novo. Então eu participei de tudo lá, desde a evangelização infantil, mocidade, cursos de médiuns, agora trabalhando. Então sempre tem muitas... Então eu estou bem ativo nesse, como diz o Evangelho no Lar, nesse lar, porque para mim o Divino é um lar também, dentre muitos outros que eu possuo. Tem que dizer mais alguma coisa, Carol? Não, tá bom. E sabe o que é bonitinho? Eu acho assim, muito legal de ver você falando, que eu fico imaginando a minha filha, né, a Caterine, porque ela nasceu lá, né? E ela sente que o Divino Mestre é a segunda casa dela. Tanto é que ela anda para lá como se fosse realmente a casa dela, entendeu? Ela fala com todo mundo, ela mexe em tudo. Às vezes eu tenho que falar para ela, não vai, não faz. Então, acho que deve ser bem legal, né? Eu fico imaginando. E você, Francisco? Eu já vou começar a declarar que eu sou um cara cheio de defeito, porque eu tô com uma inveja danada dos 6.
que eu não nasci espírita, não Não, eu tenho também essa... não. Então tá, então estou com o Paulo Cortez, eu não conheço como isso, é o Paulinho para mim e a Carol, então eu vou Pode me chamar de Paulinho. colocar esse ambiente já mais aberto, mais solto, mais Já que liberto. estamos falando de lar, né, Francisco? Exatamente, vamos colocar isso para dentro dessa essência. Uhum. Nossa, cara, então já declaro que eu sou cheio de defeitos, né? O conhecimento a gente Quem vai não é? buscar. Bom, Carol, Paulinho, e ao público que está com a gente aqui, esse participante dessa live. Bom, eu sou um cara que sou natural de São Paulo, vim para São José, eu não era um cara tão espiritualizado, eu aprendi, né, com o Divino Mestre, dentro do Divino Mestre, com as pessoas, pai do Paulinho, né, o Edu, Luiz Eduardo, e tantas outras pessoas, ali me deram um status diferente na minha vida com a espiritualidade. Eu me senti pertencente, né? Pertencido, esse sentimento de pertencimento a um pensamento bom, que eu concordo. Eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado quanto a isso, né? Mas quando eu entrei e aprendi um pouco mais, né? Usei, como diz minha amiga Maria Cristina, né? De filtro, né? A doutrina espírita para mim é um grande filtro, né? Onde ajuda a gente, com todo o conhecimento que a gente adquire, ajuda a gente a tomar nossas decisões melhores, morais e éticas e tudo mais. Então eu aprendi, eu me tornei de uma certa forma espírita há pouco tempo, tenho todos os meus defeitos, tudo, mas o evangelho lá que nós vamos falar hoje é isso. Eu sou um cara normal, que estava cheio dos seus defeitos, cheio de suas virtudes, entendeu? Algumas coisas boas, outras ruins, que aprendeu dentro da doutrina, colocar para dentro de si um pouco de bom. Estou aqui hoje, de forma humilde e simples, dizendo o seguinte: estou aqui me expondo, me coloco à disposição de todo mundo para falar um pouco sobre o Evangelho no Lar e sobre o que ele trouxe de benefício para a minha vida, de quão bom isso foi trazer esse momento para dentro da minha casa. Então, não tem muito sobre mim, não, mas eu tenho sobre nós, que é o que nós estamos colocando aqui. Agradeço a participação, esse dia tão lindo de Deus aqui. Estamos colocando aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá. Como que surge a prática do Evangelho no Lar para o espírita? Como que surgiu isso, né? Às vezes eu faço atendimento, aula no ESD, e o pessoal pergunta, né? Então, por isso que eu já começo com essa pergunta para a gente poder ir conversando e falando. E o Francisco acabou de falar uma coisa que eu achei muito legal, então eu também queria falar de mim. Que, nossa, gente, acho que eu tenho mais defeito do que qualidade, né? E então eu me exponho aqui como uma busca de ajudar as pessoas, de mostrar, de falar assim, olha, eu sou cheia de defeito e cheia, mas cheia, muito, muito cheia de defeito, mas estou aqui na busca, né, de procurar sair dessa vida um pouquinho melhor. E a doutrina, eu acredito muito nisso, que é isso que ela vem trazer para a gente, essa busca constante da gente se olhar e ter a capacidade de identificar aquilo que a gente precisa melhorar. E, para mim, o fazer o Evangelho no Lar, ele é uma coisa assim, muito importante, porque eu já fiz muitas vezes ele sozinha, muitas vezes. Aqui em casa, no começo, a gente não fazia todo mundo junto. Muitas das vezes que a gente ia tentar fazer, aí a Caterine chorava, a Caterine tinha crise, e um monte de coisa acontecia, e foram muitos anos assim, e até que, então, alguns anos atrás, eu pedi para o grupo a equipe, né, do Evangelho no Lar do Divino Mestre, que viesse em casa para ver se dava um ânimo, né, na família para poder fazer. E depois daquilo, melhorou bastante, né? Mas eu queria colocar isso que o Francisco colocou, eu que também queria colocar. Mas e aí, como que surgiu essa prática? Quer falar, Paulinho? A prática eu acho que surge de diversas maneiras, né? No meu caso, já existia, já era como se fosse um ritual, por assim dizer, entre aspas, né, da família, que veio com a minha bisavó, e então todo domingo eles faziam o evangelho no lar. Então já veio, mas tem outras pessoas que, mesmo nascendo espíritas ou não, mais as que não nasceram, depois migraram para o espiritismo,
migraram entre aspas, né? Porque doutrina de Jesus, doutrina do bem é isso, é amor, né? Então eles têm esse começo, perguntam como é que é, tem ajuda, ou faz um curso, e a galera vai ajudando a introduzir a questão do evangelho no lar. Eu queria falar até um tópico de conhecimento geral. Estava aqui conversando, né? A gente estava preparando, né, Carol, a live, o que nós íamos falar, tudo, e a Carol compartilhou comigo até uma parte, né, da Revista Espírita de 64, de agosto de 64, que falava, né, os espíritas, né, ou os que estavam se tornando espíritas na época de Kardec, sentiam a falta da prática dominical, né, porque imagina que todos se arrastaram do catolicismo, né, basicamente o que tínhamos lá, eu acho que um pouco de protestantismo também, né, naquela época, mas se arrastaram desse cristianismo igreja para um espiritismo, né, de uma certa forma que é educacional, filosófico, que é estudar, que é questionar, que é trazer toda essa condição, e aí ele começou a receber muita reclamação, né, cara, mas a gente não tem uma prece, a gente não tem um espaço para a gente orar, a gente não tem um pedaço para isso. E aí o texto falava exatamente isso, né, Carol, ontem. E é bonito mesmo de ler o texto e falar assim, olha, ele chamou de imitação do evangelho, é uma palavra assim até estranha, né? Imitação do evangelho, né? E essa palavra chamada imitação do evangelho vem trazer para nós, então tá. Mas aí o Kardec foi mais a fundo, ele falou, tá bom, então já que vocês querem, então vamos tirar um pouco esse peso da letra, né, do conhecimento da letra efetivamente, e vamos trazer isso para uma prece verdadeira, onde ele teve a oportunidade, até dentro do próprio do Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro da própria revista, que nesta que ele lançou, ele decompôs o Pai Nosso, né, como uma oração que se colocava no caminho, explicando a profundidade daquele momento de oração, porque se as pessoas entendessem efetivamente o que estava acontecendo naquilo lá, a gente com certeza sairia só da mesmice do Pai Nosso que estás no céu santificado, né, que falava só uma oração e ninguém entendia nem o que estava falando. Então é muito bonita essa passagem. Daí nasceu um pouco da história do próprio Evangelho no lar, né? Ali alguma coisa, e vem trazendo para a gente essa mudança, né, de uma certa forma de pensamento. Não quero nem falar de religiosidade, porque eu acho que não é problema. Se as pessoas têm a boa administração em termos da palavra, não é um problema. Mas dessa pegada de levar para dentro da sua casa, do seu lar, um momento de oração, um momento de reflexão, um momento de espiritualidade, né? Para si, para o seu coração e para a sua família. Eu acho que esse início lá atrás que trouxe foi até um pedido, e depois veio se incorporando numa atividade normal espírita. A gente está colocando aqui hoje, até para desmistificar como, a colocar essa palavra, talvez até do ritual que você colocou, Paulinho, a gente vai até dar uma brincadinha com essa palavra, né? Para a gente colocar com uma simplicidade de levar o amor de Deus dentro do nosso coração, para dentro do nosso lar, né? Eu acho que esse pedido, esse querer, desse amor em família, que é o início do Evangelho do Lar. E aí depois vai se consolidar com o livro, né, do Chico Xavier, Jesus no Lar, onde então o Chico ele vai reacender, né, esse assunto e a recomendação dessa prática, né, no lar. Tanto é que daí é no livro, acho que eu tenho ele aqui em casa, é Jesus no Lar, eu acho que é o nome do livro. Que daí, a partir daí, então, pelo menos foi essa pesquisa que eu fiz do surgimento dessa prática no nosso lar. E aí o Francisco já puxou, né? Vamos então ver. O Evangelho no Lar, ele tem que seguir uma ritualística, ele tem um jeito certo de fazer, como que é? Vou deixar com o Paulinho, o cara nasceu espírita, eu vou deixar ele aqui, depois eu falo o que eu acho. Eu acho que é o que todo mundo acha, né? Não é todo mundo que acha, não. Primeiro eu vou dizer, ritual, não tem problema, rituais. Todo mundo faz ritual na vida. Isso não é uma prática que veio só do catolicismo, não. É uma coisa que vem de muito tempo atrás, afinal somos espíritos eternos. Já tivemos várias experiências encarnadas e no mundo espiritual também, então o ritual faz parte das nossas vidas. Vamos dizer isso, porque é importante.
E outra coisa, e qual que é a pergunta? Desculpa, eu me Tem perdi. um jeito certo Você de tem um fazer. jeito Aí é certo de legal você fazer. falar, porque ritual, eu É, entendo que ritual é uma coisa, ritualística seria outra, né? sim, as palavras são bem interessantes porque o português ele muda um trechinho, já muda completamente as coisas. É. Mas o ritual ele é importante porque faz parte das nossas vidas, mas não é necessário. A base que nós temos, quando você mesma disse, Carol, que você pediu ajuda para a equipe na tua casa para te ajudar, mas você já sabia como era um evangelho no lar. Tem gente que não sabe. Então tem entre aspas, um padrãozinho, um padrão de como fazer um evangelho no lar. Para seguir essa lista, por assim dizer, né? Esses tópicos, isso aqui faz isso e faz aquilo. Mas não é necessário. Cada um, cada família, cada lar pode fazer do teu jeito, desde que esteja com amor, com dedicação, com afeto, estudando a doutrina de Jesus, sabe? Trazendo tudo isso, que é o mais importante, é a elevação das nossas energias, das nossas vibrações. Não só uma, mas de todos. Mesmo quando tu fazia sozinha, Carol, você estava ajudando a tua família, que não estava fazendo. E depois todos começaram a fazer. Então é sempre a elevação da nossa energia, da nossa vibração, do nosso crescimento moral também. E existem inúmeras maneiras. A gente vai falar disso, né, Francisco, Carol? Vamos falar Várias disso. maneiras alternativas de como pode ser o evangelho no lar. Eu também, eu concordo. A palavra, ou a semântica da palavra, Carol, a gente tem que talvez até pegar um pouquinho mais leve. Eu sei que a gente no segmento tem que ter alguns padrões até de entendimento, mas quando a gente fala de amor, quando a gente fala de relacionamento familiar, né, quando a gente leva toda essa sensação do momento, né, o evangelho no lar é um momento, é um encontro, né, vamos deixar claro isso, é um encontro da família, né. Tem um livro da FEB que ela lançou uma vez, que é uma cartilhinha fininha, né, que chama Evangelho no Lar, é coisa de bolso, livro de bolso que eles chamam, né, onde eles falam exatamente, né, passa uma mensagem de Emmanuel, e Emmanuel ele fala que no lar, né, é no lar que os espíritos se reencontram, né, vamos chamar assim, sob o mesmo teto, né, nas condições de pais, de filhos, de irmãos. Nesse ambiente, de uma certa forma, são oferecidas várias oportunidades, né, de um novo aprendizado, vamos chamar assim, moral, possibilitando, de uma certa forma, aos reencarnados, porque nós somos uma doutrina reencarnacionista, acreditamos nisso, né, exercitarem nesse campo afetivo, que é de uma certa forma, um grande entrelace de seres, né, desenvolver, de uma certa forma, essa fraternidade, essa solidariedade que, de uma certa forma, esse sentimento, tudo derivado do amor. Então, ele deixa muito bem claro, Emmanuel, ele fala aqui, né, eu até separei esse texto, ele fala assim, né, a melhor escola ainda é o lar, onde é criada e deve receber a base do sentimento e do caráter. Então, o que acontece? O que é importante? É o rito, vamos até mudar, ritualística, ritual, né, qual é o importante? É o rito de se fazer exatamente isso no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo tempo, da mesma forma, escrito conforme o livro. O importante é o encontro, é o amor, é aquilo que a gente troca naquele momento. Cara, eu de cara já digo para mim que o rito não é importante, o momento é mega importante. O evangelho, para mim, no lar, é uma das coisas que mais enriqueceram a minha vida, a vida da minha esposa atual, tá? E, de uma determinada forma, a vida minha, de uma certa forma, com o ser, moralmente falando e tudo. E outra coisa, mudou a vibração do meu lar. Então, para mim, o rito do encontro, que vamos botar assim, então é um ritual, né? Se encontrar em família é muito mais importante do que a ritualística de como se fazer. Sim. Tá bom? Então, respondendo... Eu acho muito legal você falar isso, porque eu fico... Aí é uma opinião minha, tá? Vou deixar isso bem claro, que é uma opinião minha. Eu fico assim, fico muito indignada quando eu vejo algumas pessoas falando, porque você tem que fazer o evangelho no lar
sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário, porque se você não fizer, eu fico, me dá uma vontade, sabe, de às vezes levantar lá no meio do povo todo e falar, para, gente, para, mas eu me controlo, né? Então eu penso isso que o Francisco falou, que é importante a gente ter um compromisso conosco mesmo e com o plano espiritual, de que, eu vou fazer todo domingo, às 20 horas. É importante? É. Mas a gente não pode também ficar preso que se eu não fizer no domingo às 20 horas, eu estou condenada e que os espíritos não vão mais me auxiliar, porque tem algumas pessoas que passam essa mensagem, né? E não é assim, gente. Sabe, não deu para fazer às 20 horas, você pode fazer às 22, faz às 22. Eu não consegui fazer no domingo, quero fazer na segunda. Ok, faz na segunda. Porque o que importa é esse momento de fraternidade entre a família, de carinho, de encontro, né? Então, é um ponto, assim, a minha compreensão, que eu gostaria muito de deixar isso, né? E vale salientar, Carol, também, porque cada pessoa é diferente mesmo. E isso tem que ser respeitado. Nós devemos respeitar isso em nós mesmos e nos outros. Se cada pessoa é diferente, mas cada família é diferente também. Cada lar é diferente um do outro. Então, se um lar funciona, seguir à risca o mesmo horário, e para eles não é pesado ter isso, é um peso. Isso! Sabe? Desculpa, tinha um pernilongo voando aqui, mas é um peso seguir todo esse ritual. Mas para uma outra família, seguir tudo isso, esse negócio começa a ser algo tão pesado que acaba não tendo uma harmonia. Isso! Que é o mais importante. Isso então, aí. eu acho que vale salientar que cada um identifique como é o jeito da família. O seu próprio jeito, primeiro, claro, né? Porque tem o autoconhecimento, o jeito da família e tentar fazer o melhor possível para ter harmonia. Eu gosto muito de usar, harmonia pode ter vários significados, dependendo do assunto, mas eu gosto muito de usar a música como exemplo, porque a harmonia é como se fosse, na música, é como se fosse cada nota musical, elas fazem todo o sentido estarem juntas, estarem ressoando juntas. Então é harmônico. Então nós devemos buscar isso. Então que cada um procure entender sua família e seja um processo, seja um momento entender a sua harmônico. realidade, né? Sim, a sua realidade. Teve aqui um comentário, ela colocou assim, vou colocar na tela para vocês verem. Julgamento, né? Tanto de um quanto de outro. Eu quero deixar bem claro que eu não estou julgando ninguém. O que eu estou falando é justamente isso que o Paulo colocou, que a gente precisa sair desse lugar de que tem que ser de um jeito que, se não for feito, não serve. É isso que eu estou dizendo. Para a gente ter esse olhar carinhoso conosco mesmo e com a nossa família. O que serve para a minha família? O que funciona? Porque o que acontece? Eu vejo muito isso quando eu faço os atendimentos no centro, as pessoas num peso, numa culpa, porque elas não conseguem estabelecer essa determinação que vem de algumas pessoas. Tem que ser tal dia e tal hora. Então, a minha fala é nesse sentido, de falar que pode ser feito sim, quando é possível. É claro que se conseguir ter um comprometimento consigo próprio, de ter um dia e um horário, legal. Mas se não tiver, tá ótimo. O negócio é fazer. Acho que o próprio nome. Eu acho que seria isso. O negócio é fazer. O próprio nome, Carol, evangelho. O que é evangelho? Vamos pegar evangelho como... Eu vou pegar Jesus. Claro, Jesus, o evangelho de Jesus. Jesus, basicamente, para mim, na minha opinião, o básico é o amor. Jesus trouxe o que é amar. Dentro desse amor tem todo um monte de coisas, de virtudes e de ações que devemos sempre nos aprimorar. Mas o amor é o que nos religa a Deus, nos religa a nós mesmos, aos outros e tudo mais. Então, se nós buscarmos esse amor, esse momento de amor,
é assim que tem que ser. Não tem que ser pesado. É. Não tem que ser, porque tem que ser leve. Eu Fala, gostaria O de falar um evangelho no negócio. ia lar tem que ser dizer. leve. Eu sou um cara que tenta desmistificar tudo na minha vida. Eu Tudo também. bem? Então, eu fico muito preocupado mesmo, né, de a gente colocar um evangelho no lar com um peso, né, com um peso de se colocar algo místico, sobrenatural, de uma coisa fora do básico, que é o que o Paulinho acabou de colocar, o que você é, o que é o amor. Então é o seguinte, eu só entro na minha casa se eu estiver sentado na mesa, na cadeira da direita, que se o copo que eu quiser botar água, porque eu gostaria de ter uma fluidificação numa água após o meu evangelho, ele tem que ser de vidro, porque se a garrafa que eu colocar for de plástico não funciona, porque se a luz não for amarela, se eu não for de jaleco branco, se eu, sabe aquela coisa, nada. A ligação nossa, esse religar, né, que o Paulo colocou, a palavra vem do religar, e essa coisa da religião, né, a palavra religar traz por religião, mas se a gente botar, é só o ato de você se religar com o plano espiritual. A gente vem no mundo, a gente encarna nesse mundo, e a partir do momento que a gente encarna, a gente se torna facilmente muito materialista, né? E o momento do evangelho no lar é aquele momento onde a gente para, é aquela semana toda de a gente olhou, é dinheiro, é isso, é banco, é emprego, é funcionário, é você como funcionário, é teus problemas, é desemprego, é dificuldade, é pandemia, né? Nós estamos vivendo de tudo aqui, né? E a gente tá toda aquela coisa, olha, vamos mudar a vibração um pouquinho. Eu até brinquei na preparação da coisa, eu falei do filme, né? Do exemplo do filme, porque para mim o evangelho do lar é que nem assistir um filme. É o seguinte, se eu assisto um filme de terror, eu vou vibrar dentro do meu lar o quê? Medo. Se eu assistir um filme de ação, eu vou vibrar o quê? Tensão. Se eu assistir um filme de drama, eu vou vibrar tristeza, compaixão, aquela coisa. E se eu estiver fazendo evangelho no lar, eu vou vibrar, de uma certa forma, amor, caridade, concentração, religação com esse plano espiritual, que de uma certa forma nos guia, é aquele momento que a gente tem a percepção, a gente abre os canal, vamos chamar assim, né? A gente abre o nosso canal de ligação com o nosso mentor, com nossos parentes espirituais, que de uma certa forma nos colocam dentro dessa, nos guiam e nos direcionam nesta vida, mesmo que a gente não perceba, né? A gente é intuído, inspirado o tempo inteiro a não fazer isso, não fazer aquilo, e a gente não dá muito ouvido para as coisas assim. Então, a gente tem uma vida muito concentrada no material. E se a gente não parar um momento, e pode ser em qualquer momento da sua semana, qualquer momento de acordo com a sua família. E mais, desmistificando aqui, dentro do perfil da família, como o Paulo colocou e como você colocou, Carol, dentro do perfil da família, que é extremamente importante. Se eu tenho um adolescente, eu tenho que transformar esse evangelho no lar num ato mais caridoso para com ele. Vamos abrir isso para um diálogo, vamos abrir isso para um debate, vamos abrir isso não tão textual, tão lido, ou alguma coisa. E aí, o que você acha? Qual a dúvida? Vamos deixar as pessoas, um adolescente, participar. Se for uma criança, vamos fazer isso dentro de uma cabana, entendeu? Vamos botar uma luz, vamos abrir Jesus, vamos trocar sei lá, me dá um herói aí, vamos trocar o Superman... Harry Potter. O Harry Potter, o Rossandro falou isso, né? O Rossandro falou A minha filha está na mania do Harry Potter. Exatamente, vamos trocar o Harry Potter por Jesus. Olha o que o Jesus fez, como ele pregou a bondade, a caridade, sei lá, vamos transformar isso numa condição mais lúdica, não tem assim, abra, leia 5 minutos do saber, da leitura do não sei das quantas, aí entra, 5 minutos de concentração, a luz bate, aí você apaga a luz. Vamos desmistificar tudo isso. Amor, 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 amor. Amor é respeito a todos que estão participando ali. Amor é respeito a vocês que estão aqui com a gente. Amor é respeitar a nossa opinião agora que nós estamos falando. Entendeu? E que nós não somos dono da verdade. Olha aqui, Francisco, o comentário. É verdade que é preciso fazer o evangelho no lar no mesmo horário para que os espíritos possam saber o dia correto de ir à sua casa e participar? Vou deixar ser, Paulinho. E aí? Não, mas isso é fato. Eu cresci ouvindo isso, na verdade. A questão de sempre ter um horário, o que mais diziam era por causa disso. Mas, com o tempo, a gente aprende a entender que os espíritos, eles
eles entendem as dificuldades de cada um. Com certeza eles entendem. Eles não ficam bravos. Os espíritos mais iluminados, aqueles que estão para perseverar no bem, eles não vão ficar bravos, zangados, se você não conseguir respeitar um horário. Se você conseguir respeitar um horário, é lógico que é legal, tem um horário fixo, eles vão saber aquele horário, eles vão. Mas se aquela família não consegue, por algum motivo, tudo bem, eles vão entender. Porque o importante, como nós já dissemos, é o amor, é a fraternidade, é a harmonia. É trazer energias de paz, de tranquilidade para o lar. Isso é o mais importante, que esse lar tenha boas energias. Então, aí outra pessoa colocou, o Beto, aprendi que é importante manter o horário porque há espíritos afins da família que participam da reunião, assim como nossos guias. Eles também têm compromissos e por isso o horário é importante. Sem dúvida, né, que isso tudo que ele coloca é importante, mas a gente também tem que lembrar que quando os espíritos eles vão falar dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores, eles dizem, né, que basta que a gente os chame, que eles vão vir em nosso auxílio. E a própria espiritualidade, ela seria, assim, tão ritualística, tão rigorosa, né? Bom, será que o rigor não é nosso, do ser humano? Eu gosto muito de crer em tudo isso que a gente está falando até agora, que o que importa é o amor de nós nos reunirmos para poder falar da mensagem dos Espíritos, do Evangelho de Jesus, e que, se eu não conseguir fazer num determinado horário, que está tudo bem, e que os Espíritos vão vir, sim, nos auxiliar, eu fazendo num outro horário. É o que tudo que eu já li e que eu já estudei. Tanto é que eu li recentemente aquele Revista Espírita, A Viagem Espírita, né? Que Kardec ele vai visitar os centros da época e ele fala, né, que dentro do centro espírita não é para se ter nenhum tipo de ritualística, porque poderia ferir pessoas de determinadas outras formas de credo, né? Mas que dentro da sua casa você está livre para fazer o que você quiser. Então, eu penso que é isso que vai vigorar, né? Dentro da nossa casa, cada um vai fazer aquilo que se sente bem em fazer, que funciona. E claro que os espíritos, principalmente os nossos amigos familiares, os nossos espíritos amigos, eles sempre estão junto de nós, né? E porque a conexão, ela é de mente a mente. Então, mesmo que eu faça o Evangelho no Lar toda semana num horário, mas eu não conseguir me conectar com eles de forma real e verdadeira, eles não vão vir. Então tem essa também, né? Vou falar uma coisa que me veio aqui na cabeça, veio uma passagem de Emmanuel com Chico, onde ele falava assim, Chico, para a gente poder fazer um bom trabalho, disciplina, disciplina, disciplina. Né? Ele falava assim, né? O que acontece? Os espíritos percebem que, de uma certa forma, nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos aqui em evolução, nós estamos aqui, gente, a gente está aprendendo tudo. Então, eles entendem que se a gente marcar uma data, é muito mais provável que a gente faça do que a gente não faça. Uhum. Então, a gente tem que dividir muito bem o que é obrigação, certo? Isso. Né? Do que é responsabilidade. Isso aí. Beleza? A gente tem que tentar muita coisa. Então, a gente é o seguinte, se a gente tiver um problema, tivemos um problema, amanhã eu marquei, eu sou um cara que faço o evangelho no sábado às 8 horas da manhã, beleza. Bom, o plano espiritual, os meus espíritos simpáticos, todo o grupo espiritual que me acompanha, se ele precisar trazer outros espíritos também para a gente estudar junto, porque é um grande estudo em conjunto, outros espíritos aprendem com o que estamos ganhando com a nossa família também, naquela troca, né? E eles programam mesmo as atividades naquele horário. Mas se eu chego naquele momento e teve um problema para amanhã e mudo. Não, eu vou falar para minha família, gente, a gente vai fazer às 10 horas da manhã. Se você mentalizar que vai mudar para as 10 horas da manhã, acabou, o plano espiritual já está entendendo isso, ele já vai, de uma certa forma, se ajustar para isso. Se você fizer um pouco de antecedência, olha, qual é o teor da palavra? Faça ao próximo o que você gostaria que fizesse a você. Se tivesse uma reunião marcada com você, se alguém desmarca a reunião e marca para outro horário e te avisa com antecedência, você fica chateado? Fala,
não, ó, desculpa, valeu, ó, não posso, estou com um problema, vamos fazer em outro horário? Vamos. No outro horário eu também posso. Então faça o próximo que eu gostaria que fizesse para você mesmo, até para o plano espiritual, porque ele é diálogo, é pensamento, é um ato de caridade. Agora olha a diferença da responsabilidade. Eu acordo naquele dia e falo, hoje não estou afim não. Hoje eu não estou afim não, desculpa aí, não estou afim não. Isso é legal semana que vem, isso. entendeu? A semana que vem, gente, é bem diferente. E o que o plano espiritual está tentando colocar aqui, quando colocou o evangelho no lar como uma opção, é que a gente consiga achar um tempo da nossa semana para neutralizar, de uma certa forma, esse dia a dia, esses problemas que a gente tem. E tem que ser feito com simplicidade, com amor, e na hora que a família pode. Eu acabei de chegar, tive minha filha que ficou doente à noite, passei a noite no hospital com a minha filha, fomos dormir 4 horas da manhã, nosso evangelho está marcado para as 8. Qual o problema de mudar isso para tarde ou para o domingo? Não dá, nós vamos fazer no domingo, porque, nossa, hoje esse dia foi um caos. A gente muda para o domingo de manhã, conversa com a espiritualidade, conversa com a família e leva com amor, e aí está todo mundo mais são, mais tranquilo, onde as pessoas podem participar e com tranquilidade. Deixar de fazer é bom? Eu acho que não, porque é 1000 vezes melhor mudar o horário do que não fazer, porque você perdeu... Ou fazer também com peso, né? Com aquela coisa assim, ai, que saco! Alguma coisa do gênero. Então, essa tranquilidade, essa desmistificação de que alguma coisa... Então, amor, amor, amor com as pessoas, com a gente e com essa bondade que esse momento nos traz para dentro do lar. Então, eu sou mais Vou cantar um pouquinho, Paulo, só para a gente poder pôr um comentário. Aprendi que é bom fazer no mesmo dia e horário, pois os amigos espirituais têm outros compromissos e naquele horário estão com a gente. Mas faço sempre que preciso, agora 2 vezes por dia. Para minha família, sempre foi um momento de estarmos juntos, conversarmos antes e depois fazermos, alegres. Eu gostei muito da gente fazer alegre. Eu sei que eu acabei de falar, mas deixa eu pegar esse momento aqui, que veio na minha cabeça aqui. Cara, eu acho o seguinte, o evangelho no lar, ele é para ser feito nos momentos de dificuldade também. Se a gente está vivendo um momento de dificuldade na família, na nossa casa, no nosso lar, qual o problema de fazer todo dia? 2 vezes ao dia? Entendeu? Qual o problema? É um momento de oração, um momento de concentração. Gente, vamos conversar, nós estamos com problema. Gente, eu estou com um problema. Podemos parar aqui e dar uma conversada? Vamos pedir um apoio aqui no plano espiritual? Vamos bater um papo aqui? Cara, é muito gostoso isso. Me ajuda demais. Exatamente. Ajuda demais. Eu dizer que aqui na casa, no fim da minha casa, a gente faz todo domingo no mesmo horário. Aqui é assim, mas o que nós estamos tentando dizer, o que nós estamos falando é que não precisa desse peso, porque cada família é uma família, novamente, sabe? Eu sei que eles também têm compromissos, os amigos espirituais, eles têm, mas se a gente dialogar, como o Francisco disse, com eles, pode ser só por pensamento, eles vão captar. O importante, mais uma vez, é o amor, é a fraternidade, é a harmonia. Isso é o importante. Se eu chegar aqui agora, acabou essa live, eu vou falar, vamos fazer um evangelho? Vamos fazer um evangelho. Qual o problema? Olha que coisa gostosa, chegar do nada e fazer algo tão bom, não é? Então, não tem nada para prejudicar, não prejudica nada, né? Não precisa ter horário rígido, mas se possível, não é melhor até para que espíritos que também comungam conosco este trabalho estejam presentes? Sim. Sem dúvida. E outra coisa, Carol, e vai muito disso aí também, o pensamento é uma das coisas mais poderosas que existe. Por quê? O pensamento, ele é muito, muito, muito mais rápido do que a velocidade da luz, por exemplo. Isso tem vários livros espíritas que abordam esse tema também. Então, eu pensei num lugar, minha mente já está lá. Uhum. Então, se eu pensei, vou fazer um evangelho agora, eu não consigo ter um horário exato para fazer evangelho, nem um dia, mas eu vou fazer um evangelho agora. Eu vou pensar, meus amigos, meus mentores, por favor, Jesus, meu pensamento foi, eles receberam. Uhum. E eles se locomovem numa velocidade incrível também. Aqueles que puderem estar comigo, porque vai ter gente que vai poder estar comigo. Nunca vai chegar, estamos todos ocupados, Paulo. Exatamente. Não posso. Isso não existe.
Nós não temos Exatamente. só um mentor, um anjo protetor. Temos Exatamente. alguém responsável? Claro. Mas temos uma gama enorme de amigos espirituais que nos protegem, que nos ajudam, nos orientam. Então, alguns deles virão. Uhum. Pode ter certeza disso. Ó, Nós outra nunca pergunta. estamos desamparados. Outro comentário. Meus filhos adoram De Luca, então lembro sempre. Importante amor, alegria, trazer nossos filhos e adolescentes. Muito legal esse comentário. Eu acho que vale a pena A minha salientar- filha, ela desde pequenininha, a gente comprou, eu comprei para ela aquela série de livros Evangelho, Céu e Inferno, o Livro dos Espíritos, sabe aquele um que é em forma de desenho para criança? Uhum. Então, quando ela era menorzinha, nós fazíamos com esse. A gente nem usava o Evangelho mesmo, né? E ela curtia pra caramba. Então, a gente chegou a ler 2, 3 vezes inteiro. E hoje em dia, ela já não é mais uma criancinha, ela já está naquela fase, né? Tanto é que ela está na pré-mocidade. E toda vez que a gente vai fazer o evangelho, toda semana, ela pega caderno, ou então folha de papel e lápis de cor. E ela fica lá desenhando, pintando, e a gente às vezes até achava, né? No começo eu achava que ela não estava prestando atenção. Mas aí, de repente, ela levanta e faz um comentário, faz uma pergunta. Então, ela está participando. Então, eu acho que o que a gente está querendo dizer é que não precisa de um rigor e não precisa de uma ritualística, né? Como o Francisco falou. Ah, é porque se não for nesse copo, se não for naquela jarra, essa que é a questão. Fazer o evangelho é um momento de encontro com a família, de leveza. E isso. Quer ver outro comentário? Para mim, o evangelho, olha, grande, cobriu o Paulo. Para mim, o Evangelho no Lar é o bate-papo solitário com o plano espiritual. Tenho a minha ritualística e o meu dia, que é sexta-feira, para o meu momento de hora marcada. Porém, acredito que o Evangelho no meu lar acontece a cada dia, nas minhas preces noturnas e no meu momento de gratidão pela manhã. Uma das melhores experiências para mim com o Evangelho está sendo as quartas-feiras que fazemos o Evangelho online, com o Moia e um grupo de pessoas que partilham amor e tem me trazido... É a Nilza. Acho que é conhecimento. É muito gostoso mesmo, viu, esse papo. Só complementando uma coisinha da ritualística, pensa o seguinte, se a gente tiver a capacidade de aplicar o amor nas pessoas, e eu abrir qualquer evangelho percebendo a característica de cada pessoa que está em nossa casa, então eu tenho lá, 4 pessoas, então eu vou até abrir um outro parâmetro. Um é católico, um é evangélico, um é espírita e um é ateu, beleza? Mas todos querem falar de amor e dos seus problemas. A gente tem problema para isso? Não, porque quando nesse momento do evangelho, a gente tem que, de uma certa forma, encontro familiar, onde a gente vai discutir os nossos problemas do dia a dia e tudo mais. E ali, nesta história, mesmo que a gente use a passagem, se as pessoas puderem ser uma amorosas ao outro, respeitando as suas religiões, seus credos, suas intenções, alguma coisa, o aprendizado é muito maior. Jesus sempre falou, né? Amai-vos e instruí-vos. A ideia do evangelho é um ato de amor e de instrução. E a gente tem que pensar nisso. Então, a gente pode sim fazer uma leitura do evangelho, pode fazer uma leitura da Bíblia, podemos fazer uma leitura de um livro, podemos fazer uma leitura, escutar uma música, né, Paulo? Escutar uma música, escutar essa música e vamos decompor, vamos fazer uma, palavra difícil, exegese da música, fazer uma decomposição daquela música, né, e entender, olha que a letra dessa música, que profundidade espiritual que ela tem. A gente pode, sei lá, só falar o que aconteceu no dia a dia, e pedir apoio à espiritualidade, ao amor do mundo, e pedir à família para que seja um momento. Tudo pode nesse evangelho, porque é o encontro de espíritos familiares naquele âmbito que hoje estamos há 3 meses em quarentena, todo mundo aqui, né? Se isso aqui um dia ficar perpetuado na internet, todo mundo, isso aí foi no 3º mês da pandemia. Foi, nós estamos aqui, né, todo mundo preso dentro de casa, né, tentando cuidar dos nossos velhinhos, dos nossos doentes, dos nossos jovens, inclusive, e a cabeça da gente tem que ser mais simples, mais tranquila, mais serena, mais pacífica para nós, para os nossos e para os diferentes, para todo mundo. Francisco, você falou de música.
E aí, Paulo, você canta na sua casa quando vocês fazem o evangelho? Eu já ouvi pessoas falar que detesta música. E eu gosto de música, né? Mas é assim, é obrigatório ter música? Não, não é obrigatório, mas é legal para quem Mas se gosta. quiser, pode, não pode? Claro. É uma coisa que eu acho importante, eu vou colocar jogar duas coisas aqui, né, na nossa conversa. A primeira é isso mesmo que o Francisco já disse, que você acabou de falar também, Carol. Eu acho que vale trazer coisas diferentes. Quer trazer? Poxa, que legal. Quer cantar? Canta. Quer que aquela criança, por exemplo, a Caterine, vamos fazer de conta que ela quer tocar alguma coisa para vocês. Pô, qual o problema? Olha que coisa maravilhosa. Ela fica desenhando, a arte em si, ela traz uma expressão tão positiva, ainda mais com temas tão bons. Se ela está lá desenhando, e qual o problema os pais fazerem isso juntos com as crianças? Ou sem criança, qual o problema também? Você Não falou um é? negócio aqui que vou abrir para você essa pergunta, ó. Faço o evangelho no lar sozinha porque moro sozinha. É válido? Claro, e isso vai um outro ponto que eu ia falar também. Muito O que é importante. lar? O que é o lar? Porque existe uma diferença entre casa e lar. Casa é o estabelecimento físico, Uhum. tá? Lar, existem vários lares? Esse é um questionamento muito legal para todo mundo se fazer, eu acho. Por exemplo, vou falar sobre mim. Eu tenho o meu lar, que é onde minha família mora, que é essa casa. Eu tenho um outro lar, que é o Centro Espírita Divino Mestre. Mas eu também tenho o meu próprio lar, que é eu mesmo. Então, a pessoa que disse agora, eu não peguei o nome dela, que faz A sozinha, Vera Lúcia. a Vera Lúcia. Vera Lúcia, você é o teu próprio lar também. Se você estiver na tua casa, que é o teu lar, ou no teu trabalho, ou numa escola, você pode fazer evangelho no lar também, porque você é o teu próprio lar. Então, vamos ampliar a visão das coisas, para não Isso, ficar só também no menor. naquele Então, rigor. lar é onde a gente se sente bem, onde a gente procura se sentir bem, a gente se sente à vontade. Então, Gente, está também, com tantos voltando, comentários. mas voltando rapidinho na outra questão, eu acho que cada família começar a analisar o seu jeito de ser e procurar fazer evangelho de formas diferentes. Não só ler e comentar e bater um papo. Por que não colocar uma música e falar sobre a música? Por que não cantar juntos? Aquela família cantar juntos uma música? Por que não Assistir um falar sobre o vídeo. filme? Assistir Um um vídeo? vídeo, Olha um filme. quantos vídeos existem positivos. Se você colocar no Google vídeos positivos, vídeos com boas mensagens, vem uma gama enorme. Eu tenho. Eu tenho uma lista de vídeos, né, assim, porque por muitos anos eu ainda participo da doutrinária da Comevalp, que é o Encontro de Jovens. Então a gente sempre bota vídeos legais, então a gente tem guardadinho lá vários. E eu tenho uma playlist que eu sempre estou mexendo nela, minha, para escutar, que é só de músicas com boas mensagens. Então por que não sempre buscar coisas alternativas diferentes, para sair do padrão, da mesmice? Você Por quer que ver uma não? coisa, Paulinho? Você quer ver uma coisa, Carol, também? É o seguinte, eu tenho um grupo que eu faço evangelho de terça-feira. Era um grupo onde eu morava, né? Eu era vizinho desse grupo, e a gente se reuniu para fazer todas as terças-feiras e ficou. Eu mudei de lugar e a gente continuou fazendo, e agora pandemia, fazemos eletrônico, e a gente se junta. E a gente tinha uma prática, quando tínhamos a presença, né? A prática de a gente fazia 3 semanas, a gente fazia um evangelho normal, do encontro, alguma coisa, batia um papo, sempre tinha um bolo depois, a gente fazia disso um evento, né? E a gente comia, depois batia o papo e ficava discutindo. A gente fazia um evangelho, depois ficava ali 1 hora conversando, comendo bolo e conversando dentro da amizade. E a gente escolhia uma vez do mês para assistir um filme. Então a gente não fazia o evangelho, a gente assistia um filme que tinha alguma mensagem. E esse filme era uma sessão pipoca, fazia pipoca, guaraná, assistia o filme e depois sentava e discutia o filme. Era Desculpa, muito gostoso Francisco. mesmo, de tirar o sapato, Francisco, deixar, sabe, aquela meia chamar todo mundo. Pode falar, Paulo. desculpa.
tu acha realmente que assistir o filme, do jeitinho que tu falou, não é um evangelho no lar? Não, eu tô falando, eu troquei um evangelho pelo filme e depois ficava Então, batendo ponto. será que você trocou ou é um Ah, evangelho no não, lar troquei. também? Desculpa, Olha só, olha que legal que você olhando coloca, por né? outros ângulos. Se vocês escolheram um Exatamente, filme é com um boas outro tipo de mensagens, evangelho. para vocês Exato. depois analisarem as mensagens positivas dos filmes, olha que evangelho Não, no é lar. Porque fantástico, vocês estão fantástico. pegando embasamento de coisas que vocês estudaram sobre o Jesus, sobre o Perfeito. amor, sobre fraternidade, estão usando no filme, em Nossa, vocês. que legal Na você falar isso. alegria, na alegria, vocês tiraram o sapato, ficaram à vontade. E eu Olha que queria até momento falar de uma coisa. prazer. Eu queria falar uma coisa. As É. pessoas do sozinho, da Vera, né, que ela comentou, Uhum. Luz, eu queria deixar bem claro. Primeiro que nós nunca estamos sozinhos. Na visão espírita, a gente nunca, nunca, nunca está sozinho. Quando você abre o evangelho, a espiritualidade sempre vai abrir a oportunidade para trazer. Tem uma pessoa fazendo evangelho, abrir uma luz ali. É uma luz que se abre naquele lar, que é o plano espiritual identifica aquela luz, certo? E de uma certa forma vai trazer um grupo aí de pessoas para aprender, para estudar, para fazer tudo. E olha só que interessante, quando a gente está assistindo um filme sozinho, no nosso lar, certo? É que ele é proativo, que ele ajuda a nosso espírito né, como se eu tivesse um espírito, né? Nós espíritos que somos, né, se ajudasse nós espíritos que somos nesse momento encarnados, né, a enxergar um aprendizado que alguém colocou numa tela de cinema, num filme, alguma coisa, a gente está fazendo o evangelho, mesmo que não seja na hora programada. E só o ato mental, nossa, isso é legal, olha como o filme me trouxe, eu vou lá e indico aquele filme para um amigo, meu, assiste, esse filme é fantástico, isso é evangelho. Outro dia a gente assistiu um filme que era sobre uma jovem que cometeu um crime e tal. É um filme até pesado, mas o que acontece? O filme faz a gente ver quando Kardec fala, né, no Céu e Inferno, sobre o Código Penal da Vida Futura, que para o perdão ocorrer precisa ter o arrependimento, a expiação e a reparação. E para nós, quando a gente chegou no final do filme, eu, Gentil e a Caterine, assistimos junto, nós três começamos a conversar sobre isso, né, de que o filme ele tinha deixado esse exemplo muito claro. Então eu adorei vocês falarem sobre o filme, porque é muito legal. Às vezes a gente faz... Foi feito em família, os três ali, né, Carol? Foi ali, a gente faz o evangelho sem nem ter a pretensão de fazer, quando vê, fez. E esse respeito, essa simplicidade. Eu acho que nós podemos usar o exemplo da prece, da oração, como fugiu a palavra. Mas a prece, por exemplo, uma oração, ela não é só o momento em que eu paro, fecho os meus olhos e falo algumas palavras. Não é só isso. A oração e a prece é um estado. É um estado. Quando eu digo as palavras, seja no meu pensamento ou verbalmente, eu apenas estou soltando essas palavras de algo que já está dentro de mim, que são os sentimentos, as sensações, os meus desejos, os meus agradecimentos e tudo mais. Então, a prece e a oração é uma vibração, é um estado de vibração. O passista está lá orando, mas ele está vibrando. Então, é um estado de oração. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma oração também, não deixa de ser, porque estamos vibrando todos juntos, não só nós três, mas todos que estão assistindo. Então, o Evangelho no Lar é muito mais do que sentar, todo mundo sentar bonitinho, ler e tudo mais. É muito maior do que isso. A própria palavra Evangelho vem, né, dos ensinamentos de Jesus, do amor, Deus. E Jesus fazia isso, Paulinho. E Jesus fazia isso na rua, ele fazia isso na montanha, ele fazia isso na casa das pessoas, ele fazia andando na rua ali, olha, ele já ia fazendo evangelho, na conversa, no ato, no exemplo. O ato do evangelho é um ato diário, é um ato constante, é um ato que impregna dentro do nosso ser. E olha que legal, Francisco. Entendeu? Olhando essa questão de que lar é muito mais amplo do que a nossa casa física. Isso, Jesus andava pelas ruas. Eu acho que vale até a gente uma pequena história assim, que todos nós imaginemos Jesus. A gente sempre fala dele, né? Mas imaginemos Jesus lá naquela época, há mais de 2000 anos atrás.
Não, há 2000 anos, né? Porque ele nasceu em 2000, né? Zero, isso o quê. Mas, e ele começou a pregar em 33, né? Então, 30. mas desculpa, verdade. Jesus andando na rua. Jesus estava caminhando na rua. Era terra batida. E sempre quando Jesus aparecia, muita gente vinha. Uma aglomeração enorme de pessoas. E imaginemos que a gente está no meio dessa aglomeração de pessoas. E a gente consegue chegar o mais próximo possível dele. Jesus, que é um espírito perfeito, que comanda, que ajuda este planeta, todos que estão aqui a evoluir. E imagine sentir a energia de Jesus. Sentir Perfeito. Jesus. Imagine estar perto de Jesus. Aí Jesus começa a falar sobre amor, sobre caridade, sobre ajudar uns aos outros. Então, e Jesus está ali, no chão, de pé, com a sandalinha dele, na terra batida, falando para todos. E ele está falando para vários lares. Nós estamos lá escutando eles, ele está falando para nós, nós somos os nossos lares também. Ele estava falando para todos aqueles espíritos desencarnados também, né? E o nosso lar, que é o planeta Terra, que é o universo, tudo está sendo vibrado. Quando ele ia na casa de alguém, porque ele também ia para a casa das pessoas, repousava lá e fazia o evangelho no lar, ele falava também. Ele vibrava, e todos vibravam juntos. E aquela energia ia para todas as casas ao redor. Mas como é Jesus, eu acho que é muito mais longe, né? E acabava sendo um lar muito maior. Jesus. O Jesus, nosso modelo, né, que a gente colocou como modelo referência dentro da doutrina, ele fazia no momento onde ele estava, no momento que ele vivia em evangelho. Ele vivia em evangelho. Legal. E esse ato de viver em evangelho é a prática do modelo perfeito. Que nós temos um sonho, um ideal, né, de tentar buscar isso, sei lá, daqui quantas existências, né? Mas que a gente consiga fazer o melhor que a gente conseguir nessa vida, com amor, com tranquilidade, que a gente use a referência, o modelo de Jesus, para levar para dentro do nosso lar essa tranquilidade, essa paz, essa mensagem dele. E eu estava vendo comentários aqui, o Zé Roberto comentou aqui na minha casa, eu sou espírita, como ele colocou aqui, minha mulher é evangélica e minha sogra é católica. E a gente não conseguiu. Sabe o que acontece? Quando um der amor por outro, com simplicidade, com amor, quando os três, e não é o espírita da história, os três transformarem Jesus, né, colocar esse modelo de Jesus dentro do seu coração, vai facilitar. Os três, porque não existe melhor. Comum, né, Francisco? Não tem. Não, José, porque Jesus. Jesus. Porque, eu vou dizer uma experiência particular minha. Eu vejo que ajuda muito mais a se conectar com outras doutrinas. Quando alguém chega e pergunta, qual é a tua religião? Eu não falo, eu sou espírita. Eu falo, a minha religião vai muito do que tu disse, Francisco, que é o religar. A minha religião é praticar o melhor que eu posso o amor. Porque Jesus disse, é a base do ensinamento, aprender a amar. Isso que ajuda a gente a se religar. Mas a doutrina que eu sigo é a espírita. E a doutrina que ele segue, não importa se é católica ou a evangélica ou umbandista, exatamente. porque eles também estão buscando o amor. Então... Deixa eu só fechar um negócio aqui, só para não sair da minha cabeça. Eu recebo essa pergunta em quase todos os evangelhos que eu participo, tá, gente? Em quase todo mundo. Eu falo assim, qual é a melhor religião? E a melhor resposta que eu tenho para isso é aquela que te faz fazer o bem. Sim. A melhor religião é aquela que te faz fazer o bem, não é que te faz o bem. É aquela que te dá conhecimento suficiente para abarcar dentro de você, se transformar isso em amor e fazer isso transformar em bem. Isso. Então não existe a melhor religião. Não. Existe o melhor ato de prática do amor. E aquela que te faz fazer o mesmo. Dentro da sua evolução, dentro da sua permissão de evolução, está te fazendo bem.
Eu, E para lembrando mim, isso eu que, fecho. e lembrando que amor é uma ação, não é algo só de sentir. É uma ação, é um vibrar, é um fazer. Live não acaba, né, Carol? Bom, Live não então, acaba, né? infelizmente eu tenho que cortar vocês, porque já são 10h34, então o nosso tempo ele já está dando, né? E eu gostaria de falar uma questão para eu poder encerrar, que é disso que vocês estão dizendo. É que vamos imaginar uma família onde um pratica a doutrina espírita, o outro é budista, o outro é evangélico. Imagina só que delícia se conseguir essa família, ela cada semana, um vai ouvir sobre aquela fé que cada um professa. Então imagina aquele budista que numa semana ele vai pegar e vai fazer os comentários sobre as 8 nobre verdades de Buda. Vocês já leram? É belíssimo. E dá para você estudar cada semana uma nobre verdade. Então, o que importa nesse momento de estar em família é de conseguir, respeitar a forma de professar a sua fé, independente da forma que eu professo, e fazer com que cada semana um escute o ponto do outro. E não querer impor que eu vou ficar falando de reencarnação para uma pessoa que é evangélica e ela não quer ouvir. Então, a gente conseguir sair desse lugar de imposição para o lugar do amor, da compreensão, do respeito. Então, eu tenho certeza que daria muito certo. Você já deu a ritualística importante aí. As diferenças nos tornam mais fortes, mais iluminados. Diferenças devemos aprender com os outros. A gente nunca pode ser engessado, gente. A gente não pode ser engessado. É isso que nós estamos professando aqui, vai. Nós estamos recebendo aqui na nossa mediunidade, parca mediunidade aqui, né? A gente está recebendo a intuição para colocar, gente, vamos ser mais simples, mais amorosos, vamos botar o evangelho no nosso lar, vamos aproveitar, de ficar assistindo esses milhões de noticiários só falando de morte, de morte, de morte. Nesse momento, senão a gente fica assim, ó. Vamos trocar isso por verdades, pelas nossas dificuldades de conviver com esse momento, os nossos sofrimentos que nós estamos vivendo nesse momento. Vamos compartilhar isso na família e vamos escutar as pessoas. Não vamos tentar fazer, né? Não vamos tentar fazer disso, sabe? Eu tenho que começar, eu tenho que fazer a música, eu tenho que ter um grande finale para o meu evangelho no lar. Nada. Se a gente escutar, aprender, escutar... hoje é de você, meu adolescente, é seu. Toca aí, tudo bem? Toca aí, vamos ver o que vai fazer. A primeira ele trava, na segunda ele não fala, mas na terceira, quando ele escutar que tem voz, vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E outra coisa que é importante, vai pra gente não acabar sem falar isso. Gente, evangelho no lar não é momento de disputinha. Isso. Disputinha de, tá vendo? Isso é para você. Tá vendo? Isso foi para você, nada. Gente, tudo é para nós. Primeiro é para nós. Tudo bem? Cada um recebe ali um texto e já olha, tá vendo? Falei que hoje eu ia ler para você, né? Hoje eu ia ler para você isso aqui. Nossa, isso caiu para mim como uma... Tá bom, se você falar isso caiu para mim como uma luva, tudo bem. Eu sempre falo isso, caiu para mim como uma luva. Pode botar, mas nunca entrar no evangelho julgando. Já é um erro de saída. O evangelho é diálogo, é conversa. Se a pessoa quiser expor um momento, por favor, que exponha, se ela estiver no momento dela, se ela estiver no ato e no instante do compartilhar, e a gente deixar de não julgar naquele momento. Nossa, ainda bem que você falou, pensei que você nunca ia botar no evangelho esse assunto. Nossa, você é o maior problema da tua vida é esse. Nada, escuta, falou, tá bom, vamos escutar, vamos aprender com isso, porque se a gente for com amor, a gente vai ter esse relacionamento familiar ampliado, principalmente nesse momento de reclusão. E a gente botou esse tópico para isso, né, Carol? Deixa eu só ler os comentários, né, que o pessoal fez para a gente poder ir encerrando. Os espíritos se ligam a nós pelo pensamento. Conceitos como espaço, lugar e tempo não são cruciais para eles. A questão do horário é mais disciplina para os encarnados. Da Irani. Estou assistindo a palestra O Evangelho no Lar com Paulo, Francisco e Carolina. Muito lindo, bem colocado, que é muito boa a colocação. Parabéns, amigos.
Eu acredito que são as trocas de energias, pensamento, que não precisaria de ritual, sim a atitude de fazer essa conexão com a energia do bem e do amor. Os espíritos podem estar realizando outras atividades e, ao mesmo tempo, estar ligado a nós. Isso. Olha só que importante. Ele já matou aquele assunto lá. Ó. Isso é muito importante. O Beto matou na fonte ali. Ele matou na fonte. Acredito que tudo que é imposto, quando é feito, não tem aquela leveza que deveria ter. Porém, estamos vivendo na era da informática e do individualismo. Não há mais diálogo dentro de uma casa. Às vezes, a comunicação dentro de casa é feita via WhatsApp. Marlene, sou esposo católico. Conseguimos fazer o evangelho diariamente. Talvez a denominação que demos tenha funcionado. Falo que vamos fazer a oração. E ele e eu conseguimos nos entender. Acabou. Acha seu jeito, né, cara? O amor e respeito acima de tudo. Minha amiga de São Paulo. Legal. Sou um bandista e adoro ter aprendizado independente de onde vier. A Rosana é uma amiga minha de infância. Ela vivia indo na Umbanda e eu era ateu nessa época, tá? Deixo bem claro isso. Olha assim, aquele que... E ela vinha lá, né? E eu criticava. Olha, me desculpa por todas as minhas infantilidades de infância. Já boto aqui toda a minha incapacidade de não ter enxergado a beleza do amor dessa espiritualidade para nós. Eu te amo, minha amiga, te amo. Gente, quanto comentário. Ó, acho importante mesmo é que criamos o hábito de fazer o evangelho no lar. Cada um a seu modo. O importante é ser feito com coração. Isso. Que a mudança do horário seja a exceção, não a regra, para se ter a disciplina. Isso aí que a gente falou. Isso, disciplina é importante. Não precisamos ser escravos dos espíritos, e eles também ser escravos nossos, mas sim é troca de energia do amor. Gente, eu estava firme aí. Amigos, há sempre que se ter cuidado para não ocorrer uma manifestação mediúnica, certamente. Evangelho no lar não é momento de manifestação mediúnica. É isso, a gente não falou disso, mas isso é importante. Isso é importantíssimo, não é momento. E Perfeito. se houver, está na hora de procurar uma assistência para poder isso ser resolvido. Sim, é bom sempre estudar, procurar fazer os cursos, para poder entender cada vez mais até a questão da mediunidade. Muito, muito importante isso. A Joana, que nos acompanha no Evangelho de quarta-feira, está pedindo para que eu comente por ela aqui. Oi, amiga, põe aí que a espiritualidade compreende. Afinal, excesso de rigor não seria falta de caridade? Sim. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, Carolina, sobre a sua filha. A tia Rose foi a primeira... Não, foi a Lívia a primeira evangelizadora da Caterina e depois a Rosilma. Eu tenho muita dificuldade de realizar o evangelho no lar sempre que estabeleço um dia e horário. Parece que tudo dá errado. E aí que tem que ser mais firme, então. Então faço assim, que tenho uma brecha e acho que ninguém irá me atrapalhar. Foi a maneira que encontrei para não ficar sem proteger minha casa. Tá certinha, Mariana. Perfeito. Isso mesmo. Ritual é diferente de disciplina. Isso que eu tentei colocar. E responsabilidade importante nos nossos atos, no nosso dia, né? A questão que ela disse no comentário, antes da Gléria, que ela não consegue seguir o horário, sempre dá errado, mas ela sempre procura umas brechas para fazer. Isso aí. E a Gléria disse, ritual é diferente de disciplina. Ela está tendo disciplina. Ela não está conseguindo ter a disciplina do horário, porque eu nem vou chamar isso de disciplina, porque na vida dela, ela não consegue, no momento. Tudo bem, mas ela está tendo a disciplina de seguir algo que ela acredita, de fazer algo que ela gosta e acredita, que é o Evangelho. Isso aí. De parar uma vez por semana e dar uma neutralizada, né, Paulinho? Isso aí. De dar uma acertada na vibração, de melhorar aquele ambiente do seu lar. Importante. Minha nora é evangélica, adora De Luca e foi na palestra dele. Então, lemos um livro dela e entendi, um livro, acho que da religião da nora, do De Luca, e nossos momentos de união. Olha que lindo. Perfeito. Muito bom, né? Caso como você falou, né, Carol? É dar oportunidade para cada um e não falar, o evangelho do lar é do espírita, então a gente vai, vocês participam do nosso, e depois eu vejo, não. Faz uma oração, como diz, um momento de oração, um momento de espiritualidade, de espiritualização, né? Muito bom.
Paulo, ó o presente que ela está pedindo para você cantar para nós. Aí, Paulo, sobrou para você aí. Minha filha mora em Portugal e fazemos o evangelho juntos, ela, meus netos e meu genro. Todos fazem a prece, lemos e comentamos. É um momento rico e que matamos a saudade. Gente, olha que incrível, eles fazem. Muito bom, muito Na minha bom. casa, quanta luz é ouvida 4 vezes ao dia. Meu filho não gosta do espiritismo, mas canta a música e gosta. Mas Aqui posso falar uma coisa sobre isso? Colocar uma criança ou um adolescente dentro do evangelho, né? A força não é o caminho correto, mas eles estar ali, a gente conseguir verter a situação para ele, mesmo que ele ainda não goste, muda, coloca o conceito moral só, tenta trazer assuntos que, de uma certa forma, ele participe para que a noção moral e ética, que é o que a gente tenta praticar dentro do espiritismo, possa colocar dentro da alma dele. É importante. Eu acho importante. É o agregar. Importante é o agregar. Daí acho que eu consegui mais ou menos bastante comentário, o amor, isso que uma live mesmo, me senti aqui o Haroldo Dutra, cara. Pelo amor de Deus, me senti. Também, Paulo, isso, ele vai cantar. Vai cantar aí, ó, vai cantar uma música. Olha, obrigada. Essa palestra aqui. Foi o Evangelho no Lar desse domingo com vocês. Que lindo. Foi mesmo. Felizes. Com a gente. Também já fui na igreja delas. Olha só que legal. Muito, muito, então, muito vamos bom. fazer o seguinte. Vamos agradecer. Agradeço ao Paulo, ao Francisco. Realmente, Francisco, o que a gente combinou saiu melhor do que o que a gente combinou. Mas é isso, é liberdade, é tranquilidade, é amor. Foi incrível, foi muito gostoso estar com você, com o Paulo. Foi muito gostoso os comentários, foi um momento muito, muito bom. Também fico com essa sensação de que foi o nosso evangelho no lar. Foi. Então, eu agradeço a vocês, agradeço a todos que nos acompanharam. Na terça-feira nós voltamos com as transmissões. A partir dessa semana, no mês de julho, nós teremos somente 3 transmissões online. Vai ser na terça, na quarta e no sábado, às 20 horas. Porque no domingo vai ser a exposição da USE, que vai ser o mês da família. Então tem que aguardar a programação da USE e acompanhar. Então a gente volta na terça, vai ser o Eduardo Borges, que vai fazer o tema. Quer se despedir, Francisco? Eu quero agradecer a oportunidade, eu acho fantástico esse momento de que sai do coração, sai da alma, sai de nós espíritos que somos aqui, sai coisa que a gente até duvida. Talvez eu nem lembre o que eu falei, né? Mas eu agradeço de coração a oportunidade, a coordenação, acho que deu tudo certo. Agradeço a todos que participaram aqui, que divulguem, eu acho que valeu a informação que o Paulinho e você deram. Talvez eu tenha contribuído com alguma coisa também, que isso seja perpetuado para a gente colocar mais evangelhos no lar e menos dor, menos dificuldades, que as famílias se unam mais, que é esse o nosso propósito, tá bom? Então, a gente encerra com o Paulo fazendo a oração através todo mundo. Todo mundo cantando. Bota o Paulo no geral, ou quando a gente vai... Não faz isso não. Não faz isso não. É porque esse é o momento de todos. Então eu vou pedir que todo mundo cante na sua casa. Quem conhece a música, claro. E vocês dois também, pode cantar. Vamos deixar com você. Não, vocês dois. Não, pode balbuciar então. Balbucia então. Sabe o que é isso? Tá, eu sou um bom dublador. Tem que ter um leve som. Tem que ter um leve som. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Então, essa música Cativar fala sobre a importância que devemos ter com as pessoas que a gente cativa. Porque os laços são importantes e devemos sempre fazer com que eles sejam mais luz. E eu quero agradecer, antes de cantar, de tocar, agradecer demais a esse momento, agradecer a todos que participaram, a todos que estão aqui, a espiritualidade, porque essa energia de união, de fraternidade e amor é muito boa. Isso nos faz se sentir mais parte de algo, porque sozinhos a gente não faz nada. Juntos somos mais.
Então vamos lá, cativar, né? Como é que era? Começa? Uma palavra tão linda, já quase esquecida, se relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também relembrar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativar, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você pelo que... Como é que é? Pelo que Tu és, né? Cativo. No deserto tão só, entre homens vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você pelo que cativou. Sabe o que eu imagino, né, nessa música, quando vem o ou? Como se a gente estivesse numa dança circular, numa roda, e todo mundo cantando junto, como se tivesse tipo uma pequena dança, sabe? Porque é uma união mesmo. Então que sejamos isso, união. Então, voltaremos que a a gente fazer sempre isso. cative cada vez mais pessoas e se permita ser cativado. Muito obrigado. Obrigado. E assim nós encerramos. Um bom domingo para todos, uma boa semana, até terça, se Deus quiser e permitir estar de volta. Não desliga não, tá, Paulinho? Deus permite. Deus sempre vai permitir.